Então, o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre formas, falando da melhoria contínua, vamos falar sobre as formas de obter pequenas melhorias frequentes, que é o conceito fundamental, né, da melhoria contínua, do Kaizen. Pequenas melhorias, mas com consistência, com frequência, né, mantendo aquele ritmo, aquela cadência, né, de gerar melhorias. Tá? Depois, vamos entrar na questão do programa de sugestão, falando um pouquinho de criatividade nas empresas, como gerar essas novas ideias. E depois também falando ali do modelo de programa de sugestão e reconhecimento. Então, sendo bem objetivo nessa aula de hoje, nós vamos entrar direto no programa de sugestão. Então, eu vou mostrar primeiro aqui um modelo, né, de como funciona aqui um programa de sugestão, uma ideia, um processo. E depois eu vou mostrar um exemplo de formulário, como vocês podem usar esse formulário no programa de sugestão da empresa de vocês, tá? Então a ideia aqui é como que começa o processo. O sugestor, tá? Ou pode ser uma pessoa individual, pode ser através de uma equipe, sugere alguma coisa, enxerga uma oportunidade e envia essa sugestão para a liderança. Né? Vou colocar o cursor aqui para ficar mais fácil. Então esse sugestor envia a ideia, né, através de um formulário, papel ou eletrônico, envia isso daí para a liderança. Então a liderança faz a análise inicial de sugestão, tá? E aí envia para um grupo técnico. Geralmente uma empresa tem um grupo, né, um departamento, uma área que trabalha ali diretamente com as sugestões, né, para classificar, para pontuar, para acompanhar ali toda a questão de sugestão. Então esse grupo fica responsável. Aí esse grupo faz essa avaliação técnica, tá, da área que está sendo impactada, né, pela ideia, pela sugestão. E aí avalia se é viável ou não. Tá? Então, se não é viável, o que acontece? Não será aplicado naquele momento, porque uma sugestão pode não ser viável naquele momento, naquela situação, naquele processo, com aquele time, né, naquela ocasião. Tá? Mas ela pode vir a ser viável futuramente. Ou às vezes precisa de alguma melhoria, alguma mudança naquela sugestão para que ela seja viável. Tá? Então é importante dar esse feedback para o sugestor. Agora, se a ideia for viável, então o departamento responsável implementa a sugestão. O departamento responsável que eu falo é de onde foi identificada a sugestão, né? Onde está sendo implementada mesmo a sugestão. E aí tem a parte do reconhecimento e recompensa, que eu vou mostrar aqui já, um exemplo bem bacana. E aí dá-se o feedback para o sugestor ou para o time, e aí encerra o projeto também, né? Já era tudo ali o controle. Tá bom? Então isso aqui é um modelo bem interessante de processo de sugestão. E uma coisa que é muito importante também, uma coisa que é necessário para se gerar propostas, é a geração de ideias, né? Então, como trabalhar com isso? Como que se gera ideias? Então, de forma criativa, né? Então, existem algumas maneiras principais, né? Vou colocar algumas delas aqui. São projetos anteriores. Por que projetos anteriores? Projetos anteriores a gente considera lições aprendidas, a experiência do time, o histórico, né, de tudo que foi feito, que deu certo, o que foi melhorado, ou que não deu certo e precisou ser revisto. Então esse conhecimento ele não pode ser perdido. Tá? Então projetos anteriores geralmente são uma boa base para gerar um projeto ali, né? E até mesmo para criar algo novo, tá? Você parte dele para melhoria, né? O que mais? Best practice, né? Melhores práticas também. Então você pode pegar uma melhor prática dentro da sua própria empresa, como que uma outra área, um outro departamento, um outro time, uma outra unidade, uma outra planta da empresa, se for, né, tiver várias unidades na empresa onde você trabalha. Então como essa outra área utiliza esse processo, como que ela faz? Quem trabalha em empresas multinacionais, então como que uma outra unidade de um outro país faz aquele processo que você está fazendo? O que mais? Benchmarking. Benchmarking você vai buscar referência, mas você pode ir num mercado de concorrentes, né? Ir na sua concorrência, como que a sua concorrência trabalha com aquele produto, com aquele serviço. Então você pode comprar, e muitas empresas fazem isso, né? Compram o produto do concorrente, desmontam e vê como que funciona, o que tem ali dentro, se tem alguma coisa inovadora, tá? E serviço, mesma coisa.
né? Eles vão lá, experimentam o serviço ou compram, contratam o serviço do concorrente só para testar. E dos relevantes, né? O benchmark geralmente o benchmark tem que ser um concorrente, não necessariamente precisa ser um concorrente, tá? Mas se for um concorrente, é um concorrente relevante, algo, né? Um que se inspire ali, né? Que a empresa quer acompanhar, tá? Outra coisa, clínicas com consumidores. Aquele exemplo que eu sempre dou, né? De você vai numa loja, por exemplo, Polishop, alguma loja, e você vai experimentar um produto. E aí o vendedor pode ser um representante técnico da empresa que fabrica, do fabricante, que ele está avaliando se você encontra os botõezinhos, né, de forma fácil, se você consegue operar facilmente aquele produto, se é seguro e tudo mais, ele coleta as informações. Então são alguns modelos. Esse é só um exemplo de clínicas, né? Literatura técnica. Então, acontece muito buscar em patentes, né? Esses órgãos de depósito de patentes, então tem muitas empresas pesquisam ali, né? Ver o que tem de novidade ali para gerar uma ideia. Lógico que não pode copiar uma patente para dar problema, mas você pode tirar uma ideia básica daquela patente, daquele inovador, né? Para implementar ou tentar implementar no seu dia a dia. O que mais? Artigos científicos, tem muitas pesquisas, né? Buscar a ideia, seja física ou matemática, né? Tentar aplicar aquele conceito na vida prática. Tá? O que mais? Exemplos da natureza. A gente vê aquele exemplo do velcro, né? Que conta lá a história. E aquele engenheiro observou no cachorro dele, quando ele chegou em casa, voltando do mato lá da caça. O cachorro tinha aquele matinho grudado no pelo, ele observou e ele, né, imitou aquilo lá e criou esse mesmo sistema de forma sintética, né, que é o velcro, tá? Similaridades você pode buscar também de um outro mercado, de um outro setor, de um outro segmento. E também pode usar aí, essa é uma das principais, né, fontes de geração de ideias, que são as técnicas de criatividade. Tá? Elas são bem utilizadas, são bastante praticadas aí. Então eu vou mostrar aqui eu fiz um mix aí, né, das melhores práticas e vocês vão conhecer aqui um modelo de programa de sugestão e talvez faça sentido para vocês aplicarem aí ou dar sugestão, né, na empresa de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui um formulário. Tá? Eu vou mostrar dois formulários. Esse primeiro aqui com frente e verso. Tá? E eu vou explicar parte a parte desses formulários. Tá? Então, se você acompanhar aqui comigo até o final desse vídeo, você vai entender aqui como que pode ser preenchido e calculado a pontuação, né? Porque tem toda a questão de pontuação quando a gente trabalha com essa parte de sugestão. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu estou mostrando o formulário como inteiro, né? Ele parte inteira aqui, de frente e verso. E agora vamos pegar cada uma delas, tá? Então a parte frontal, eu vou primeiro só separar aqui em pedaços. Então eu separei a primeira parte como identificação, tem algumas informações, eu vou mostrar aqui com mais, né? Vou dar um zoom aqui, peraí. A outra parte de baixo a gente vai falar de proposta, o que é a descrição, na verdade, da proposta, né, de sugestão, de melhoria. Depois tem a classificação, onde essa sugestão, essa ideia está atacando, está buscando melhorar qual parte, pensando aí nos tipos de desperdício. E depois tem a autorização, tá? Porque o sugestor dá autorização de enviar para o departamento, a liderança também, o supervisor do sugestor também dá aquela autorização para enviar adiante, né, para seguir adiante o processo de sugestão. Então vamos lá. Pegando a parte de cima lá, né, que é a parte de identificação do formulário. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o nome do sugestor ou os nomes. Quem é o supervisor? Põe a mesma coisa aqui a informação. O nome e seção do departamento, o número da máquina, né, se for aí uma operação, enfim, local, tudo mais. E aqui coloca-se se é mensalista ou horista. Né? Tem empresas que têm essa divisão aí de funcionários, tá? Indo para a segunda parte agora, que é a parte da descrição da proposta. Então a gente vai descrever aqui qual que é a situação atual, tá? Porque depois a ideia, né, que é a proposta, né, a situação proposta de melhoria,
ela vem aqui embaixo. Então é importante antes sempre escrever qual que é a situação real, a situação atual, para depois observar o que está mudando de fato, tá? Para ficar bem claro aqui, para não ter dúvida, qual que é a proposta de mudança, tá bom? Depois a gente vai para a terceira parte, eu estou na parte frontal ainda. Então na terceira parte, aí já entra algumas informações mais detalhadas, a classificação e autorização. Então eu passei aqui rapidinho a parte frontal do formulário. Eu quero mostrar agora para vocês aqui a parte do verso, né, do formulário aqui de sugestão. Eu separei ele em bloquinhos. Tá? Então, pegando lá o cabeçalho, como eu comentei, né? A gente tem a previsão de gastos com a implementação, a mão de obra em horas e a taxa, o material gasto, tudo mais, quanto vai ficar. Depois, o quanto é previsto com a melhoria, quanto vai ficar esse gasto com mão de obra e tudo mais. Qual vai ser esse valor? A gente faz a diferença, então a gente tem a relação custo-benefício. Se for positivo, é ótimo, é viável para a implementação, né? Geralmente faz na base anual. Aí a segunda parte entra na pontuação. Então eu vou mostrar aqui um exemplo, né, da tabelinha de pontuação. Então a gente pode ter a questão tangível, como eu falei, você vai reduzir o número de peças que estão sendo retrabalhadas. Quando você faz isso, ou reduzir mão de obra, você tem um ganho tangível, né, mensurável. Então se for aqui, ó, valores dos prêmios de R$15 a R$1.000, é só um exemplo. Vamos supor que você tem a aprovação do supervisor. De R$1.000, de 1.001, né, a R$3.000, você vai precisar da aprovação do gerente. De R$3.001, né, R$3.000 e até R$6.000, você vai precisar da aprovação da diretoria. Tá? E aí, uma coisa legal também que você pode fazer, que eu vi esse aqui de referência, é que se a sugestão for dada em time, ela tem 25% de acréscimo na pontuação. É porque tem mais pessoas para dividir e tudo mais. Essa aqui é a pontuação tangível. Agora eu vou falar um pouquinho da pontuação intangível, né? Daquela que é mais difícil de mensurar. Por exemplo, vamos falar assim de grau, a tabelinha aqui, né? Grau de melhoria. Então, se aquela melhoria ela é excepcional, ela é fora do comum, né? Algo totalmente inédito, ganha 8 pontos. Se for algo assim, um grau de melhoria é muito grande, né, é significativo, é muito bom para a empresa, ganha 5 pontos. Se for moderado, 2 pontos. Se for um grau de melhoria pequeno, né, para a empresa, ganha 1 ponto só. Aí outra variável também importante, nível de elaboração. Então é grande, ou seja, a ideia é uma ideia complexa, né, de ser elaborada, ganha 5 pontos. Ela é média, 3 pontos. Se ela é pequena, é uma coisa bem simples, né, que exige pouco esforço, 1 pontinho só. Aí vem o âmbito de aplicação, ou seja, ser aplicado só no local ou em outras áreas ou em outras empresas, também outras unidades. Então, se for aplicado no geral em várias unidades, em várias áreas, ganha 5 pontos. Se for local é 2 e se for só restrito ali aquele posto de trabalho, ganha 1 ponto só. Então essa é uma forma de classificação. E aí essa pontuação intangível, né, essa daqui que eu estou mostrando, ela entra nessa fórmula de cálculo aqui, ó, número de pontos é igual a multiplicação desses 3 fatores, né? O A vezes B vezes C. Então o grau de melhoria vezes o nível de elaboração vezes o âmbito de aplicação. E aí multiplica tudo isso daqui e vê lá qual o valor, né, qual a taxa que vai cair. E depende da pontuação que fizer, cai numa dessas classes aqui. Então um ponto não, né? A primeira classe. Então cada ponto é R$1. Então você pode trabalhar assim também, né? Vamos pegar o máximo aqui, 8 vezes 5, 40, né? Então 8 vezes 5, 40 aqui, mais 5, né? Vezes 5, daria aí 200. Então pode trabalhar assim, cada ponto é R$1. Então vai dar R$1 aqui. Prêmio máximo individual 200. Prêmio máximo para a equipe 250, né, que é 25% a mais. E equipe, né, aqui eu achei interessante também, equipe no mínimo de